Muito bom. Eu estou aqui agora conectado com o Rodrigo Natali. Rodrigo Natali. Eu não sei porque eu te chamo de Natali, né? Deve ser aqui o meu inconsciente. Rodrigo Natali, estrategista-chefe da Inversa. Rodrigo, bem-vindo novamente ao Papo Antagonista. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui, como sempre. Valeu. Bom, eu chamei o Rodrigo para a gente conversar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, né? Hoje nós tivemos aqui a divulgação do Boletim Focus, né, com a estimativa do mercado de uma queda do PIB pela primeira vez, o PIB de 2022 abaixo de 1%. Também tivemos a divulgação do índice de atividade econômica, também uma redução de 0,27% em setembro. Nós tivemos algumas notícias, né, que poderiam ter animado o mercado, até animaram o mercado, né, Natali, que foi Sim. O Campos Neto falando da necessidade, né, e do trabalho que tem pela frente para conter a inflação. Aliás, antes da gente conversar, deixa eu soltar aqui o VT do Campos Neto, por favor. Freitas. Então a gente tem um choque muito grande, né, que adicionou o choque que já vinha do ano anterior, que era um choque de alimentos. E aí o Banco Central, então, iniciou um processo de aumento de juros, né? O número de inflação acelerou e teve uma piora tanto quantitativa como qualitativa em todos os aspectos. A gente tem enfatizado isso, é muito importante ser realista, né, e entender o quão disseminada está a inflação e o quão difícil será o trabalho do Banco Central nesse ponto. Mas aí então eu vou terminar com esse último ponto, que é, bom, mas se teve uma melhora no estoque, tem uma melhora na perpetuação desse estoque, por que existe uma percepção de aumento de prêmio de risco? Bom, quando a gente pega a equação fiscal, a gente olha, a gente quer saber qual vai ser a equação fiscal lá na frente. E aí tem dois elementos muito importantes. Primeiro é qual é a taxa de juros que você vai ter num prazo mais longo e qual é o seu crescimento. Então, se eu tenho o mesmo modelo de equilíbrio fiscal, com um crescimento de 2,5%, 3%, com uma taxa de juros de 7%, e eu mudo o crescimento de 2,5%, 3% para 1% e passo uma taxa de juros de 8%, eu deixo claramente de ter uma coisa sustentável para ter uma coisa explosiva. Então, terminando aqui, o que a gente entende? Que é esse aumento de prêmio de risco, em parte, tem um questionamento da capacidade do Brasil crescer. Obviamente, tem uma parte que nós precisamos fazer um esforço fiscal, e aí eu acho que ter algum nível de equilíbrio nos gastos seria muito importante, acenar com algum corte de gasto, alguma coisa nesse sentido. Eu entendo a dificuldade e entendo que o mundo político gera as suas limitações nesse sentido. Bom, aí o Rogério Marinho veio depois e falou o seguinte: nossa visão necessariamente não pode ser meramente fiscal ou meramente monetária, temos que ter acessibilidade social. Contigo agora. Não, mas é verdade, assim, um pouco do que o Roberto Campos falou, ele sabe que não vai acontecer, né? Se imaginar que a gente está discutindo alta nos gastos, né, e depois, né, ao longo do dia, uma nova surpresa do presidente com mais gastos ainda. Então, o Roberto Campos, ele sabe disso, né? Sabe que é impossível, pelo menos até a eleição, a gente ser surpreendido com corte nos gastos. E isso nem está dentro do mundo dele, né? O mundo dele é discutir a política monetária, é discutir os números econômicos, como essas surpresas que você mencionou, né? A gente viu, né, alguns economistas já diminuindo a previsão do PIB do ano que vem. Tem algumas casas maiores, né? Porque o Focus é a média das previsões de mais de 100 economistas. Mas algumas casas mais ativas e mais respeitadas, como os grandes bancos, né, que têm áreas de economia com diversos profissionais, já estão com PIB para o ano que vem com uma queda de 0,5%. Já tem algumas casas que acham que a gente talvez tenha 2 trimestres, né, negativos, né, com PIB negativo, o que, de acordo com o livro texto econômico, é o que a gente já pode chamar de recessão. A gente já está vendo isso acontecer, além dos números que você mencionou. Hoje, o IGP-10 veio bem menor do que o esperado. O esperado era uma alta de 1,89, acho que veio 1,19, sensivelmente abaixo, né? Então, esses números todos deveriam pedir para o Banco Central ser menos afoito ao subir juros, menos agressivo, porque você vai ter uma atividade menor, uma economia mais frágil, e os números de inflação, que normalmente são
são os que andam antes, né? Tem os IGPs, né? Os índices gerais de preço, que as pessoas normalmente aliam ela ao dólar, mas não necessariamente tem a ver com isso. E depois andam os IPCs, né? Os IGPs andaram bem na frente no segundo trimestre, foram os que mais andaram, estão caindo, e agora tem subido os IPCs. Se a coisa continuar nesse sentido, logo os IPCs vão perder força também, e isso é como se já tivesse contratado. Você não precisaria estar subindo juros tanto para conseguir isso. Mas mesmo assim, né, o mercado acordou mais animado hoje, já vinha de ontem, né? Apesar de ser feriado, a gente tem alguns papéis brasileiros que operam na Bolsa de Nova York. E olhando esses papéis ontem, a Bolsa lá fora caiu e os nossos papéis subiram, né? Quer dizer que desde ontem a gente veio mais animado, o mercado hoje acordou melhor, a Bolsa subindo, o dólar em queda, e aí veio a declaração do ministro Rogério Marinho, meio que contrariando aquilo que o Roberto Campos disse, e isso já foi um pouco de agrofia no mercado, e depois, com a declaração do presidente de que ele faria um aumento já nessa PEC dos precatórios para o funcionalismo público, né? Uma coisa que foi muito inesperada, porque ninguém estava pedindo isso para ele, né? A gente não estava vendo protesto na frente do Planalto, ali, de gente pedindo alguma coisa. Ele, do nada, foi lá e jogou isso na mesa, e a gente não sabe aqui se isso é um balão de ensaio, se ele está falando isso para depois dizer que não pôde dar porque o Senado não deixou, ou se ele vai botar pressão para tentar colocar isso realmente para dentro da PEC, o que eu duvido, e pegou até o próprio relator da PEC de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. Então, isso acabou desanimando um pouco o mercado. Nem foi um desânimo tão grande, porque o dólar aqui acabou subindo um pouco acima de 0,5%, que foi o que o dólar subiu lá fora. Né? As nossas taxas de juros mais longas subiram um pouquinho, mas lá fora também subiram um pouquinho. O mercado até mais calmo aqui na parte de renda fixa. Só na parte de bolsa que sentiu um pouco mais, caiu aí 1,70%, aí em torno dos 104.400 pontos. Mas o mercado como um todo, apesar do tamanho da notícia, né, que agora talvez a gente tenha reajuste de funcionário público dentro da própria PEC, reagiu até que bem, caiu pouco perto do que era antes. A gente tem a impressão aqui, olhando o mercado todo dia, que o mercado já está bem mais acostumado com o que está acontecendo. E, de certa forma, muito dos medos, né, que a gente tinha, que talvez um candidato de oposição vencesse, né, se o Lula entrasse, já está sendo feito na prática pelo próprio presidente atual, o que faz com que o mercado já olhe para frente e consiga observar e achar que tem muito mais coisa boa que talvez aconteça do que ruins, que as ruins já estão acontecendo agora, todo dia e de surpresa, né? Eu fico aqui me perguntando se o mercado ainda reage a essas basófias do Bolsonaro, né? Porque elas parecem feitas para derrubar, né? Para mexer com o mercado. É muito interessante, porque como a gente sabe que tem banqueiro que conversa com o presidente do Banco Central, né? Então, imagina o que mais não há no governo, né? Você provavelmente não deve estar sabendo, mas talvez alguém soubesse que o Bolsonaro iria anunciar, aliás, Freitas, põe na tela, por favor, anunciar, ele fez 2 anúncios, né? Primeiro ele disse que ia conceder reajuste a policiais, né? A policiais aqui federais, rodoviárias federais, né? E disse isso lá na Expo 2020, a Expo lá de Dubai, né? E depois ele disse que resolveu que ia dar o reajuste para todo mundo, servidores públicos em geral. Então você fica realmente se questionando se isso é de propósito ou não, né? Mas que é estranho que realmente foi uma coisa não demandada, né? Não é que assim estava tendo uma briga dos servidores pedindo esses aumentos, né? E que você nota que é uma coisa de improviso mesmo, aparentemente, porque, como você disse, começou por um grupo específico de servidores, de repente, ao longo do dia, virou já todos os servidores, né? E já se falou até no valor do aumento, 5%. Aí o Ministério da Economia correu para fazer conta, que não é tão trivial de fazer essa conta, assim, falaram em 30 bi de impacto, né? E se fosse 10%, 60 bi. Isso foi uma conta preliminar que as pessoas fizeram, que não é tão complicado, não é tão simples de fazer. Mas do nada, a ponto do mercado, normalmente, assim, alguns meses atrás, a reação ia ser muito maior.
a bolsa ter caído apenas 1,70% é porque já está um pouco como você falou, já olha para aquilo e fala, pô, mas será que vai vir mesmo? Será que isso aqui não é uma bravata? Será que ele está dizendo isso aqui só para depois que passar essa PEC sem isso, ele poder virar para essas pessoas e falar, olha, eu tentei, gente, eu tentei, mas não consegui. Então, o mercado agora fica, em vez de reagir agressivamente, botando fé que isso vai acontecer, reage um pouco, põe o pé atrás, mas fica esperando para ver, né? Então, Claro. mudou um pouco a dinâmica. Engraçado, eu achei que essa reação no mercado tinha sido por causa de outra coisa. Põe na tela, Freitas, essa imagem, que eu quero a opinião aqui do Natalio. Tem a ver com isso aí, não? Meu, Vem cá, pelo amor de Deus. Estava comentando aqui, eles têm um caixa, acho que de 2 bi na B3 e tão feinho, né, esse touro, né? Podia dar uma caprichada a mais, parece que é de plástico, né? A gente até brincou aqui, tomara que não chova ali, porque talvez leve embora o nosso touro, né, meu? É um negócio... Olha, eu fico aqui me perguntando como é que a subprefeitura da Sé autorizou esse tipo de coisa, né, em um acordo. Aliás, esse é o tipo do negócio que, assim, muito bem, tá, eu vejo isso como uma autopromoção, né, de quem de quem providenciou a instalação desse touro. Mas o fato é o seguinte, primeiro que isso aí só nos confirma que nós vivemos uma crise estética também, né? Porque nós não conseguimos nem copiar um touro, né, direito, né? Esse negócio aí é um touro meio vaca, né? Com umas feito, sei lá, de fibra, né? É fibra. Parece fibra. assim. É um negócio, isso é ridículo, gente, pelo amor de Deus. Vamos sumir com ele daqui a pouco, né? Tem que sumir com esse negócio daí. Não, e no momento que o mercado caiu, a bolsa caindo, né? Se meteu um touro dourado lá na frente da Praça da Sé, com um monte de gente ali na rua, é um negócio até meio de mau gosto, né? Então. Muito mau gosto. A gente está vivendo um momento que, assim, primeiro que nós temos muito ainda que caminhar, né, para termos um mercado, assim, vamos dizer assim, comparável, né, ao mercado americano, com uma bolsa comparável à bolsa americana, com uma CVM comparável à SEC, né? A gente aqui está engatinhando, na verdade é muito triste e assim, a gente faz piada com isso, mas é um pouco reflexo da mentalidade de muita gente que ainda está às vezes até de alguma maneira conduzindo, né, esses processos num setor tão importante para a economia, que deveria promover, né, a prosperidade e ampliar a economia, ampliar a capacidade de financiamento dessa economia, mas infelizmente a gente tem de lidar com esse tipo de situação, que eu acho que é um espelho dessa mentalidade. Sim. Bom, Rodrigo Natalio, obrigado aqui pela tua participação. Vamos fazer uma conversa frequente aqui, sempre que tiver alguma coisa relevante no mercado, tá? Muito obrigado. Combinado, Claudio. Prazer, um abraço. Tchau, tchau.